Olá a todos, participantes desse dia de campo online do 16º Encontro Tecnológico do Café, realizado pela EPAMIG Minas Gerais. Meu nome é Winnie Guilherme de Araújo, sou engenheiro agrônomo e extensionista da Emater em Guaxupé. Nós vamos falar aqui sobre algumas dicas ao cafeicultor que está iniciando mais essa colheita no ano de 2021, para que ele não deixe escorrer por entre os dedos o lucro que ele conseguiu construir ao longo do último ano, através dos tratos culturais, do manejo adequado da lavoura, para agora, ao retirar o grão, ele consiga manter o máximo de qualidade nesse grão e, com isso, obter o melhor preço. Nem sempre o maior preço obtido por uma saca vai resultar em um lucro para o cafeicultor, mas desde que ele garanta toda a qualidade que ele construiu na planta, né, na produção desse grão, ele pode, né, ao final dessa colheita, ter produtos de qualidade e, com isso, alcançar preços remuneradores na hora da comercialização. A primeira dica, e a grande dificuldade dos cafeicultores, é acertar o ponto ideal de colheita. Colho ele mais verde para aproveitar o preço alto que está no momento, colho ele maduro ou mais seco para ter menos tempo no terreiro ou no secador e economizar com energia, ou ainda, né, eu não tenho condições, né, de colher nesse momento, como que eu vou fazer? Então, essa é a primeira grande dúvida que o cafeicultor tem. E esse trabalho muito interessante, realizado alguns anos atrás, ele veio a dar o norte, né, para o cafeicultor, de qual a melhor ação que ele tem que tomar. Ele pode, né, se ele for colher o café muito verde, né, o café agora bem no início do processo de colheita, né, em algumas regiões, principalmente as regiões mais elevadas, se ele colher o café nesse ponto que ele está, muito verde, né, com mais de 60% de umidade, né, nos grãos, ele corre o risco, né, de para cada 100 sacas, ele perder 22 sacas de café. Aos preços atuais, mais de R$ 15.000. Além de demorar, né, se for usar somente o terreiro, mais de 28 dias para chegar a um grão de café, que não vai ter uma mesma qualidade de um grão maduro. Né? E se for usar o secador, né, dependendo das condições, ele pode, né, acabar com a sua safra, né? Principalmente agora no início. Então, perder 22 sacas para cada 100 sacas de café. Então, é uma situação delicada, né? Por isso que a gente pede, muitas vezes, para o cafeicultor ter calma e paciência na hora de iniciar a colheita. Por outro lado, se ele for esperar o café chegar a 100% de maturação, a gente sabe que no ano passado nós tivemos floradas desiguais, é praticamente impossível, né? Colher o café no ponto ideal de maturação, né? Cereja vermelha ou cereja amarela, ele não tem perdas, né? Quanto à questão da qualidade, então é zero. Tempo de secagem é menor, ele tem menos água do que o grão verde, porém, dificilmente, né? A não ser que o produtor ele lance a mão de produtos ou de técnicas, né? Como no caso da colheita mecanizada, vários repasses, né, retirando somente os frutos maduros. Isso é mais para os grandes produtores, e para os pequenos produtores, né, com áreas menores, fazer a coleta seletiva, em que ele obtém um produto de excelente qualidade, recolhendo somente os grãos maduros. Mas a grande maioria dos cafeicultores não tem, né, essa possibilidade. Então, ele tem que acertar o ponto ideal entre o grão verde, né, como nós mostramos atrás, com a maior perda, e o grão maduro. Então, com isso, né, ele fica muito preocupado. É com 5%, é com 10%, é com 20% de grãos verdes na porcentagem? Não, tem que ser, né, com aquela porcentagem em que ele verifique que é possível obter o máximo de qualidade. O ideal, como disse, é abaixo de 20% de grãos verdes. Né? Agora, se ele tiver já uma prática, um conhecimento melhor, pode iniciar até com um percentual maior de verdes, principalmente os produtores que estão lançando mão do descascamento. E o verde aqui a gente fala aquele grão que já está, né, verde para maduro, né? Não é o verde mesmo. E esse tem um manejo diferenciado e é complicado. Então, ela ficar atento a isso. Utilizar racionalmente os maturadores de grão, para quem for fazer essa coleta seletiva, principalmente as grandes propriedades, né? São produtos altamente que demandam, né, uma técnica adequada para não causar prejuízos. Então, tem que fazer avaliação do grau de maturação desses frutos, né, para poder fazer a aplicação desses produtos. E regular também muito bem a máquina, né, para que ela possa fazer a coleta seletiva sem causar uma grande quebra e grande queda de folhas.
Outra dica, né, para quem for colher o café agora bem no início, né, que você tem uma grande porcentagem, né, de grãos verdes, e também depois, quando estiver muito maduro, né, para evitar a fermentação. Tem muita gente que fala, não, eu deixo meu café na lavoura, né, durante 2, 3 dias e ele não fermenta ou ainda bebeu, né, como é dito na linguagem popular. Mas depende muito da condição climática. E a gente não pode jogar com essa incerteza, né, do clima. Então, o ideal é transportar para o mesmo dia, né, para o terreiro ou para o lavador, separador, né, para que seja feito esse processo, para dar início ao processo de secagem no pós-colheita. E, de forma alguma, utilizar sacos para fertilizantes, para o armazenamento e transporte de grãos. Hoje nós temos sacos adequados, né, os sacos são comercializados nas cooperativas, nos armazéns, e também os bags, né, nas grandes propriedades, que podem ser utilizados e são os mais indicados para o transporte desses grãos. Chegando no terreiro, né, para quem pode, né, mesmo o pequeno produtor, se ele puder lançar mão desse equipamento, que é o lavador separador de grãos, não só com o objetivo de lavar o café, né, o grão, que a gente considera como alimento, mas para separar, né, as impurezas e também os vários lotes de grão. Nós teremos grãos verdes, grãos maduros e os grãos boias, né, aqueles grãos que já estão secos. Então, é importante você separar esses tipos, né, esses graus de maturação para tornar mais efetivo, né, o processo de secagem do café no terreiro ou também no secador. Então, a lavagem, ela, uma dica importante, ela não melhora a qualidade, né? Você pode lançar mão de produtos para higienizar o café, né, os grãos, né, durante esse processo, mas ele não vai melhorar a qualidade. Ele vai manter aquela qualidade do grão que você obter durante todo o processo. Você tem que regular muito bem, né, o equipamento, verificar se ele está funcionando para não ver risco, né, de jogar mais grãos maduros, como verde, né, ou sair muito boia, como cereja. Então, para quem faz o processo de descascamento, isso é muito prejudicial, diminui muito o rendimento do equipamento. Então, ficar atento a isso, né, ao volume de água, se é o volume de água adequado. Hoje nós temos equipamentos com baixo uso de água, mas mesmo assim ele tem que ter uma regulagem para que, né, você tenha uma eficiência maior desse equipamento. A qualidade da água é fundamental, então fazer análise dessa água, nós temos laboratórios, todo o estado de Minas, né, que realizam essas análises, para ver se ela não possui, pelo menos, coliformes fecais, né, ou produtos químicos, né, que possam prejudicar a qualidade do café e principalmente a exportação do grão verde, né, isso é preocupante para a gente. E, claro, né, o destino da água residuária, né, tem que ter um tratamento adequado, seja para quem realiza somente a lavagem, a separação dos frutos, ou principalmente para quem faz o descascamento, né, e daí as suas técnicas, né, essas águas residuárias do café. Elas têm uma grande concentração de sólidos, e isso pode prejudicar, né, a qualidade da água se for lançado diretamente nos nossos mananciais. Então, ficar atento também a esse detalhe na hora do descarte dessa água. E entrando, né, propriamente dito, no processo de secagem, que é o ponto final, né, para as atividades do cafeicultor, é onde ele vai medir, né, o seu trabalho, né, todo o esforço que ele teve no ano anterior para produzir o grão e, consequentemente, né, ter o lucro. É o que a gente espera ao final desse ano de colheita. Então, a secagem, uma das principais funções é manter as características físicas e químicas do grão, né, a integridade, né, principalmente as características químicas, né, que vão ser avaliadas através dos métodos sensoriais e, posteriormente, na xícara, pelo consumidor. Aumentar o tempo de conservação, né, você retirando a umidade, você permite que esse café, no caso de cafés especiais, né, 6 meses, 1 ano, ele mantenha uma qualidade razoável, né, para esse café. E, claro, reduzir o volume para armazenamento. Já que você retira a água, né, há uma redução significativa do volume desse grão, e isso favorece, né, áreas menores para armazenamento desse fruto. Então, para começar, nós vamos falar pelo mais básico, né, que é os terreiros de secagem, que é utilizado principalmente em pequenas propriedades. As grandes propriedades hoje, elas têm reduzido o tamanho dos terreiros, é mais para determinados lotes de café ou simplesmente para dar que a gente chama de meia seca, para depois encaminhar para os secadores mecânicos, mas ele é fundamental nas pequenas propriedades. É o mais barato, a energia mais barata, a energia solar,
e garante, né, desde que seja manejado, um café de excelente qualidade, como em qualquer outro produtor. Nós temos aqui, né, os vários tipos de terreiro. Nós temos um terreiro de concreto, esse primeiro na parte de cima, né, concreto usinado, que hoje é o mais típico, né, e embaixo uma forma do manejo, ele facilita muito o manejo, principalmente na pequena propriedade, que tem utilizado muito dessas rodomotos, né, e pequenos tratores. No meio aqui nós temos o terreiro suspenso, né, numa pequena propriedade, que hoje é uma realidade para a produção de pequenos lotes de café especiais, para comercialização, para participação em concurso. Um detalhe do manejo do café nesse terreiro, né, suspenso. E muitos se enganam, que é simplesmente colocar o café aí que você vai ter um café de qualidade. Não, precisa de algumas técnicas, né? E por fim aqui, né, são alguns exemplos de construção de terreiro mais baratos para uma emergência, né? Aqui nós temos o terreiro de lama de cimento, que é uma alternativa barata, né, para a pavimentação, né? De forma alguma a gente recomenda o terreiro de terra. Hoje não é admissível, né, você colocar um grão de café na terra, né? Então o Brasil hoje ele é reconhecido por cafés de qualidade. Então não faz sentido, nós temos a tecnologia, temos o financiamento e podemos lançar mão de vários tipos de terreiro para poder, né, obter um café de qualidade. E as dicas são essas, né? Revolver periodicamente os grãos, seja no terreiro concreto, seja no terreiro suspenso, né? Se for um terreiro suspenso bem construído, ele facilita, né, a movimentação desses grãos. E no terreiro também, né, de concreto, né, a gente tem que fazer esse revolvimento. Mas quantas vezes? Quantas forem necessário. Então, o produtor tem que ir avaliando o grau de secagem desse café, se ele está adequado, e vai revolvendo ele durante o dia, né, de meia em meia hora. Ele tem que verificar ali em loco qual que é o prazo adequado. Mas quanto mais vezes, melhor. Separar em lotes homogêneos, né, de 1, 2 dias de colheita, mais verde, cereja, os boias, porque isso otimiza e mantém a qualidade do grão, né? A qualidade do grão cereja é diferente da qualidade do grão boia e do grão verde, né? São manejos diferentes que devem ser adotados. Então, se você separar em lotes, você pode garantir, né? Não é que vai, mas pode garantir uma qualidade melhor para esses grãos, que se eles estivessem, né, numa mistura completa, né? E amontoar, né, sempre, quem for o terreiro, amontoar sempre na hora mais quente do dia. Não é simplesmente às 3 horas, né? Às vezes, às 2 horas, né, há uma redução da temperatura, é o momento adequado para se recolher o café. E da mesma forma, espalhar no outro dia. Né? Muita gente fala, tem que abrir às 9 e recolher às 3. Não. É recolher a hora que o sol começa, ele esquenta, né, na parte da manhã, que você tem uma temperatura elevada, e recolher na parte do dia, a parte mais quente, para aproveitar esse calor durante a noite, né, que o café vai estar amontoado e coberto, né, com um material adequado, né, a gente recomenda esse esse pano de café, né, e caso necessário, uma lona, se for chover, mas o pano de café, esse pano de rafa, é o mais adequado para cobrir esse café, para manter a temperatura e dar continuidade ao processo de secagem durante a noite, né, redistribuindo o calor ao longo da leira ou do monte desse café. Cobrir sempre após a meia seca, né, do café. Então, a hora que ele atingiu essa meia seca, ele deve ser coberto toda noite para ele não reter a umidade, principalmente nessa época do ano, né, que nós temos uma umidade elevada do ar, principalmente na parte da manhã, e ficar atento à umidade dos grãos. A faixa recomendada para o café é de 10 a 12%, e o ideal é entre 10,8% a 11,5%, né, de umidade, utilizando sempre os determinadores que devem estar calibrados para esse fim. Então, ficar muito atento à umidade é fundamental para que você tenha um período maior de armazenamento e você também garanta uma qualidade a esse café. Aqui alguns exemplos de manejo, né? Essa primeira foto a gente vê claramente a diferença, né, entre o café no terreiro durante o processo de secagem, né? São diferença de 2 dias, vê uma parte mais escura, mais clara. Na foto seguinte, nós temos a forma adequada de fazer o revolvimento desse grão, seguindo sempre a sombra, né, à frente do operador, né, do terreiro. As leiras, né, como elas devem ser feitas e cobertas, né, para ter uma condição melhor, aproveitamento melhor do terreiro e também do processo de secagem. E um detalhe de um terreiro suspenso, com a cobertura recolhida, e à noite o produtor ele
cobre esse café, né, para que ele não sofra com a questão da umidade, né, principalmente nas regiões em que ela é mais grave. Então, tem alguns casos que é necessário cobrir até o próprio café, né, no terreiro suspenso, para que não haja essa condensação. No caso desses de túnel, né, há uma condensação natural, essa água retorna para o grão, né, na superfície. Então, às vezes, é importante, talvez, até cobrir, né, esse grão, mesmo dentro do túnel. O outro processo de secagem muito utilizado nas propriedades médias e grandes, né, e agora, mais recentemente, com a tecnologia, nas pequenas propriedades, são os secadores mecânicos. Nós temos aí diversos tipos de secadores mecânicos. Eu mostro aqui para vocês, né, 6 modelos, mas tem várias modificações que os produtores adotam, né? Nós temos os que tem esse rotativo, que é o mais tradicional, mas temos os de bandeja, nós temos os de camada fixa, né? Alguns com basculante, outros de alvenaria. Temos esse modelo também com 2, 3 pisos, que está sendo utilizado, é muito utilizado nos países da América Central, né, e países andinos, para a produção de cafés especiais, já que não há, né, um revolvimento desse grão, isso favorece muito a qualidade. O que vai avaliar, o produtor deve avaliar, é o volume de produção, se é realmente necessário um secador, se ele dispõe de recurso e principalmente de área para a instalação desses equipamentos, né? Energia adequada também. E, claro, após essa avaliação, ele pode, né, lançar mão de financiamentos bancários para adquirir esses equipamentos para ser utilizados na sua propriedade. O detalhe importante com os secadores, né, ele não resolve todo o problema, pelo contrário, ele tem as mesmas atenção que o cafeicultor tem que ter no terreiro, ela não exime ele de ter cuidado, aliás, tem que ter mais cuidado ainda, porque nós estamos envolvendo com um equipamento que pode causar acidentes, que pode causar a queima desse grão, se não for manejado, né, e até graves acidentes, como a explosão, desde que não seja feita uma higienização, lubrificação, a regulagem desses equipamentos, né, somente aqueles que são movidos a caldeira ou a gás, né, são equipamentos que tem que ter um cuidado máximo com esse tipo de energia. Verificar se os termômetros estão funcionando, nós temos hoje termômetros digitais, né, de fácil acesso. Se for aquele termômetro tradicional de bulbo, verificar se o bulbo está tendo contato tanto na câmara, né, na fornalha, ali na turbina, onde passa o ar quente, quanto principalmente na massa de grãos. Se ele está tendo contato com a massa de grãos para aferir a temperatura na massa, não da superfície do equipamento, como nós temos em alguns casos. Operar com a carga correta e no volume recomendado pelo fabricante. Então, nós temos visto que pessoas, principalmente no caso rotativo, ou enchem o equipamento até não poder mais, né, e aí você não consegue ter uma secagem adequada e corre o risco de graves acidentes, ou pior, né, coloca uma carga menor e isso prejudica a qualidade do café, já que você vai ter uma temperatura elevada para uma carga menor. Atenção às temperaturas na massa, né, 30, 40 e 45, de acordo com a qualidade desse grão, né, grãos verdes uma temperatura menor, cereja em torno de 40, né, e o natural, né, o café com a casca, até 45 graus na massa, ele é tolerável, né? Você consegue manter uma qualidade e ter um processo de secagem que garanta, né, o mínimo de qualidade para esse grão. E, se possível, manter o período de repouso periódico, né? Essa secagem intermitente já foi comprovada que ela favorece muito a eficiência do sistema e a manutenção da qualidade do grão. E, claro, verificar a umidade do grão, né? O secador, devido às temperaturas mais elevadas, ela pode incorrer, né, numa seca excessiva do grão, e isso pode prejudicar mais à frente o beneficiamento. Então, calibrar o equipamento, né, do determinador de umidade, né, procurar uma cooperativa ou armazém de confiança, onde eles possam fazer essa calibragem, ou então, né, o fabricante do equipamento, para que ele faça a aferição no início da sua colheita, né, para que você tenha segurança na hora de aferir essa temperatura. E mais à frente, nós temos o beneficiamento do café. Por incrível que pareça, ainda traz muitos prejuízos ao cafeicultor, seja pela má regulagem do equipamento, ou seja pela utilização de equipamentos, principalmente essas máquinas ambulantes, em que, infelizmente, nós temos pessoas, né, que utilizam da má fé e acabam
levando parte desse café, né, do cafeicultor. Então, primeira coisa, limpar bem as tulhas de descanso, né? Pode sobrar resto de café dos outros anos, e por mais que as pessoas duvidem, né, alguns poucos grãos podem prejudicar o lote todo, né? Dá-se o azar, né, de, durante a avaliação sensorial, o provador provar uma xícara em que constava um café do outro ano, né, e isso pode acarretar perda de qualidade, além de ser foco, né, de contaminação, de fermentação com fungos indesejáveis. Regular a máquina de beneficiamento preventivamente, né, previamente, verificando o ventilador, as peneiras, as vasadeiras, as polias, as canecas, né, para não ter surpresa durante o processo de beneficiamento. E a gente sabe que a mão de obra vai ser difícil, né, as oficinas elas estarão cheias nesse momento, e isso vai acabar prejudicando, né, e atrasando o seu processo de beneficiamento. Então, antes é melhor, né, para que não tenha cuidado. E isso vale para as máquinas ambulantes. Então, sempre que o prestador de serviço chegar à sua propriedade, primeiro, verificar se o equipamento está adequado, né? E, mais uma vez, cuidado com as máquinas ambulantes. Procurar referências. Nós temos muitas pessoas que são honestas, né, que trabalham da forma correta, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, a nossa região tem sido vítima de pessoas gananciosas. Então, fica de atento às máquinas, né? Uma dica que a gente sempre fala, que a máquina deve permanecer no local, né, durante a noite, se você não conhece esse prestador de serviço. Uma das táticas que eles utilizam é essa máquina aí, né, para a oficina, para manutenção durante o período da noite, e é a hora que eles utilizam para esvaziar, né, esses fundos falsos, vários mecanismos que eles utilizam. Então, primeiro, procura referência, veja se é uma pessoa de confiança, se a máquina está adequada para poder fazer o serviço. E, claro, na hora de embalar, né, usar o Big Bag, sacarias de juta de boa qualidade, principalmente cafés especiais, né, que nós temos hoje embalagens recomendadas para manter e conservar essa qualidade do café. Então, quem for fazer cafés especiais, participar de concurso, tem que utilizar, né, embalagens que sejam mais adequadas. Então, aqui está um exemplo de uma tulha, né, de madeira bem construída, não precisa ser desse padrão, mas ela tem que ser de boa qualidade, né? Se for cimentada, ela tem que estar limpa, não pode ter umidade nenhuma, né? É importante isso. E, caso possível, né, revestida com a própria pano de café, né? Isso favorece, né, reduz o contato do grão com a parede da tulha. E aqui um exemplo de uma máquina de café, né, de péssima qualidade, essa imagem do meio, em que a gente vê que não tem condição nenhuma, né, de operação. Pode-se achar que ela vai fazer um serviço adequado, mas no final das contas ela vai trazer um prejuízo grande para o cafeicultor. Então, ver também o estado dessa máquina, exigir. Você está pagando, você tem que exigir um produto de qualidade. E por fim, né, hoje os equipamentos, nós temos várias formas de montagem, né, máquinas em excelente qualidade, ela pode ser adquirida de forma coletiva, né, através de parceria com órgãos públicos, para que seja prestado um serviço de qualidade e o produtor consiga, a partir daí, ter um produto que ele ofereça, né, ao consumidor de excelente qualidade. E, por fim, né, quero deixar aqui esse recado: o melhor café produzido no mundo está na minha propriedade. Isso é que a gente tem que internalizar. O melhor café não é aquele produzido na propriedade vizinha, é o meu café, desde que eu siga essas importantes detalhes, essas recomendações que são passadas pela pesquisa, que são passadas pelas instituições de ensino e extensão rural do nosso país. Eu pus aqui ao contrário, né? Primeiramente nós temos aqui a comercialização de produtos em grandes lojas varejistas, né, valorizando o café do produtor, né, o trabalho de um ano. Temos os provadores profissionais da área, né, que fazem a análise sensorial com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, né? Temos o trabalho do cafeicultor durante todo o ano, todos esses 3, 4 meses de colheita, né, revolvendo o café, fazendo o trabalho de recolhimento na lavoura. E, claro, né, todo o prato cultural. Ele quer ver o resultado, né, tá aqui o café na lavoura, o grão na planta, onde ele mantém toda a qualidade. E é isso que a gente espera com essas dicas, com esses que nós passamos para vocês nesse momento. E fica aqui, né, a dica sobre a prevenção ao coronavírus durante a colheita do café. Previnam-se, né, nós ainda estamos com a presença dessa doença no nosso país, então tomara cuidado. Não é só a qualidade do grão que é importante, mas a qualidade de vida de nós todos.
Então, fica aqui meu abraço mais uma vez, um parabéns à EPAMIG por mais esse grande evento. Estamos à disposição nos mais de 790 escritórios da Emater no estado de Minas Gerais.